Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A respeito da mensagem de ontem, aqui no canal, o Capitão Incrível escreveu aqui: Bom dia, irmão. A partir do momento que excluirmos Jonas de nossas vidas, realmente a tempestade irá se acalmar. Temos também aqui a mensagem da Maria Imaculada da Silva. Ela escreveu aqui falando da Cilei, né? Feliz em saber que a Cilei fez um novo vídeo. Gosto muito dos ensinamentos dela e estava fazendo falta. Até amanhã. E temos a mensagem da própria Cilei aqui também no canal, né? Ela escreveu aqui: Meu amigo querido, você é muito importante em nossas vidas. Seus vídeos, seus ensinamentos já fazem parte de nosso dia a dia. Muito obrigado. Eu fico muito feliz, né, quando eu recebo esse tipo de mensagem que vocês deixam eu entrar no lar de vocês e a gente estudar junto as escrituras, tá bom? Gratidão a todos vocês. Bom, eu tenho um convite para fazer para vocês. Hoje, né, às 20h30, vai ter uma live no canal Evangelho em Perspectiva. Toda terça-feira, às 20h30, tem uma live que é sobre o Vem e Segue. A gente pode fazer pergunta, eles respondem, é incrível, tá bom? Eu vou até mandar um abraço lá, ó, para Poliana, tá bom? Forte abraço para Poliana, todo mundo lá no Evangelho em Perspectiva. Uns amores de pessoas, tá bom? Vamos acompanhar o estudo com eles lá hoje. Eu vou deixar até aqui na designação vou colocar no topo dos comentários, tá bom? O link do canal lá. Aí é só vocês clicar e já agendar para estudar com eles às 20h30 hoje, tá bom? Vamos lá para o estudo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2 aqui, ele tem uma estrutura diferente dos outros capítulos de Jonas aqui, tá bom? Ele é diferente dos outros dois. Bom, eu vou lendo aqui, aí eu já vou explicando para vocês aqui. Bom, aqui no capítulo 2, versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Primeira coisa que eu quero compartilhar aqui é que esse capítulo 2 aqui não são as palavras de Jonas quando ele estava dentro do peixe, tá bom? Aqui ele escreveu depois, mas também ele escreveu de uma forma poética. O jeito que está a estrutura aqui do capítulo 2 é diferente da maneira narrativa no capítulo 1 e do capítulo 3 e 4. Aqui está numa forma poética, como um salmo mesmo, como se fosse um hino, um louvor ao Senhor aqui que Jonas dedicou ao Senhor, tá bom? Então essa é a diferença aqui do capítulo 2 dos outros capítulos aqui. Então aqui a gente vê a reflexão de Jonas e o que ele aprendeu aqui, tá bom? Então vamos continuar aqui, né? Vou ler agora o versículo 2. O versículo 2 diz assim: E disse: Da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, de entre o inferno gritei, e ouviste a minha voz, né? Então aqui ele está relatando a experiência dele, o sentimento dele, e ele fala que da angústia ele clamou ao Senhor, né? E o Senhor respondeu. E aqui ele fala que ele estava desde o inferno, ele gritou, muito distante, né? O inferno é quanto mais longe nós estamos de Deus, mais isso é o maior inferno que a gente pode ter, tá bom? Na verdade é isso, o inferno é a ausência de Deus, essa é a verdade. Então, o que acontece aqui? Nesse versículo 2 nós podemos aprender que não importa a angústia que nós estamos e nem qual distante nós estamos de Deus. Se nós orarmos a Deus, Ele vai ouvir as nossas orações. Lembra que Jonas ele estava indo cada vez mais para longe de Deus, né? Inclusive no navio, ele foi lá para o fundo do navio, depois ele foi jogado no fundo do mar, e essa oração ele fez no fundo do mar lá, e o Senhor ouviu a oração de Jonas, tá bom? Então, onde quer que nós estejamos, aquele lugar, quando nós oramos, ele se torna um santuário para Deus, e Deus ouve as nossas orações. Eu achei interessante essa parte aqui do versículo 2. Temos aqui também o versículo 3, tá bom? O capítulo é bem curto, né? Ele tem só 10 versículos. Vamos ver se a gente consegue chegar no final aqui. O versículo 3 diz assim: Porque tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas me cercou, e todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Está falando da dificuldade no mar lá, né? Agora nós devemos lembrar da história que
Quem jogou Jonas no mar foi os marinheiros, né? Pegaram ali os tripulantes ali do navio e jogaram Jonas dentro do mar ali para o mar se acalmar. E realmente quando joga Jonas, o mar se acalma, né? Imediatamente ali. E Jonas afunda ali, roda, né? Conforme diz aqui, ele roda, a cabeça dele começa a bater nas algas ali. A gente vai ler um pouco sobre isso aqui. Mas é interessante que, mesmo tendo sido ali os marinheiros que o jogou, ele considera Deus que jogou ele lá. É porque ele sabe que nada acontece se não for da vontade de Deus, tá bom? Então eu achei interessante essa parte aqui também. Vamos aqui no versículo 4. O versículo 4, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Existem duas traduções diferentes. É um versículo dificultoso de traduzir. O versículo 4 diz assim, ó. E eu dizia, lançado estou diante de teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo na sua santidade. Bom, aqui quando fala... eu dizia, né, lançado estou diante dos teus olhos, como se ele fosse banido, ele foi ou banido, ou é difícil essa tradução aqui, eu vou deixar as duas aqui, ou como se ele tivesse sido banido, ou se ele estivesse muito longe da presença do Senhor, ele saiu muito longe da presença do Senhor, tá bom? E mesmo ele estando muito longe, ele mostra aqui uma esperança depois. Todavia voltarei a ver o seu templo. O templo, aqui, de acordo com a tradução, é um santuário, representa a presença de Deus. Então aqui, mesmo ele estando longe, aqui denota um arrependimento da parte de Jonas, para que ele possa voltar e novamente estar na presença de Deus. Aliás, ele só sentiu falta da presença de Deus quando ele estava muito longe da presença de Deus. Então ele sente esse arrependimento aqui, tá bom? Vamos aqui o versículo 5. Vou pegar aqui, versículo 5. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. As algas enrolaram a minha cabeça, né? Então aqui mostra ele lá mergulhado, dando rodopio dentro da água lá, né? Então foi uma situação desesperadora que ele estava passando aqui, tá bom? Vendo ele cercado ali pelas águas, batendo a cabeça ali, né, nas algas e assim por diante. Vamos lá, versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra me encerrariam para sempre. Mas tu me fizeste subir da minha perdição, ó Senhor meu Deus. Bom, aqui quando diz, né, o fundamento dos montes, os ferrolhos da terra me cercariam para sempre, ele está falando de realmente entrar no mundo dos mortos, tá bom? Dele morrer, realmente ele não ia poder retornar, mas Deus, é como se Deus resgatasse ele do momento em que ele ia morrer ali. Realmente ele sentiu, né, que ele ia morrer nesse momento, então ele está contando nessa experiência aqui, tá bom? Aqui ele está, no versículo 6 ainda, ele está falando que se não fosse, né, pela misericórdia de Deus, né, ter libertado, ele teria perdido a vida dele. Esse é o sentido aqui do versículo 6. Vamos aqui no versículo 7, diz assim, desfalecendo em mim a minha alma, me lembrei do Senhor, e chegou-me a ti a minha oração, e o templo da sua santidade. Bom, aqui, novamente, né, ele fala sobre desfalecendo a minha alma, ou seja, depois que ele desistiu, né, ele já tinha desistido ali, então o Senhor veio no socorro dele e salvou ele, ouviu a oração dele, foi no último momento ali que Deus salvou ele, tá bom? Então é muito interessante. Algo para observar também, né, é que o que o Senhor faz? Ele manda o grande peixe lá e engolir Jonas, né? Muita gente pensa que o peixe é o castigo de Jonas, né? Que Jonas vai passar dentro do peixe ali. Mas é justamente ao contrário, né? Deus envia o peixe para salvar Jonas, né? É ao contrário aqui o ensinamento. Bom, o versículo 8 diz assim, os que observavam vaidade enganosa adoraram
a sua própria, abandonar a sua própria miséria. Vou ler de novo aqui, ó. Os que observavam vaidades enganosas abandonam a sua própria miséria. Então, aqueles que observam a vaidade ou adoram ídolos, coisas avareza, eles perdem a misericórdia de Deus, porque eles acabam confiando no seu próprio braço, nas suas próprias forças. E aqui a gente não, a gente tem que confiar no Senhor, de acordo com o que Jonas está compartilhando aqui, tá bom? Eu achei interessante essa parte também. Versículo 9 diz assim: mas eu sacrificarei a ti com a voz de agradecimento, e o que prometi pagarei do meu Senhor, vem a salvação. Agora aqui eu achei muito interessante o final do versículo, né? Que diz aqui, ó, do Senhor vem a salvação. Esse aqui me tocou bastante, dos versículos que eu li, eu acho que esse foi o que eu mais gostei. Por quê? Porque Jonas, ele julgou o povo de Nínive, ele julgou que aquele povo não merecia a salvação, e por isso, ao invés de ir para Nínive pregar, ele não gostava do povo de lá, então ele sai de lá. Ele sai do Reino do Norte, né? E ele vai para Tarsis, né? Ele pega esse navio e vai para Tarsis para ir para longe do chamado que Deus fez para ele ali, tá bom? E aí, quando ele faz isso, ele está julgando que aquele povo não merece salvação. Mas no momento que ele está dentro do mar ali, rodopiando, né? Perdendo a consciência e buscando a Deus ali por misericórdia, né? Ele reconhece, né, nessa frase aqui, né, do Senhor vem a salvação. Então, se do Senhor vem a salvação, não cabe a mim julgar com quem que eu tenho que compartilhar o evangelho ou não. Eu tenho que compartilhar o evangelho com todas as pessoas. Então, não cabia a Jonas julgar se o povo de Nínive ele merecia a salvação de Deus ou não, tá bom? Então, não cabia a ele julgar. Esse versículo eu gostei demais, que nos ensina sobre compartilhar o evangelho com todas as pessoas. E para finalizar aqui, o versículo 10, que diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra, né? Muita gente fala, ele vomitou lá em Nínive, né? Na praias de Nínive. Nínive não tem praia, tá bom? Aqui não fala qual praia que foi que ele foi vomitado, mas Nínive não tem praia, então não foi em Nínive. Mas eu achei aqui, né, Jonas com um gosto muito ruim, ele foi muito indigesto, né? Porque o peixe não conseguiu digerir Jonas não, né? E outra, né? A palavra aqui poderia ter sido aqui que o peixe abriu a boca e colocou Jonas na praia, ou o peixe cuspiu ele na praia, mas não. A palavra colocada aqui é que ele vomitou, ele sentiu a indigestão, né? Acho que aquele que desobedece ao Senhor, o Senhor fica com essa indigestão também, tá bom? Então aqui eu achei interessante esse versículo. Bom, vou finalizar então aqui, tá bom? Falando sobre essa parte poética aqui do capítulo 2. Me chamou muita atenção, que faz um resumo da história de Jonas. Acredito que o capítulo 2 aqui, ele foi colocado aqui nessa ordem, né? Mas eu acredito que ele foi ponderado, talvez ele deveria ter sido colocado como o quarto capítulo, né? E ter levado a sequência de Jonas, capítulo 1, aí viria o capítulo 3, o 4, e esse aqui, que é o capítulo 2, viraria o capítulo 4 lá, e assim por diante, né? Vocês entenderam aí o que eu quis dizer, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.